Então, assim, o Corinthians, ele começa o jogo com dificuldades, mas os dois times errando muito. O Corinthians tem uma oportunidade claríssima de gol no escanteio, perde o gol e depois sofre o gol praticamente na sequência. No segundo tempo, o Dorival Júnior coloca boa parte dos seus titulares ali, começa a colocar os titulares, põe 3, depois põe mais 2, começa a colocar os titulares, mas de novo o Corinthians toma o segundo e depois mais tarde toma o terceiro, depois de ter perdido nova oportunidade. Só o Yuri Alberto teve 2 oportunidades claríssimas de gol que foram desperdiçadas. No primeiro tempo teve aquela bola em cima da linha também. O Corinthians teve ali as suas oportunidades para marcar, mas o jogo foi decidido por 2 aspectos. O primeiro deles, a preparação do Red Bull Bragantino para esse jogo, completamente diferente da preparação do Corinthians. O Corinthians entrou em campo olhando lá na frente. O Red Bull entrou em campo para ganhar este jogo, preocupado com este jogo. E o Corinthians preocupado com os jogos lá da frente, pensando em rodar ali, evitar lesões e tudo mais. E o segundo aspecto, técnico e individual, principalmente essa palavra individual, porque o Corinthians toma 3-0 e isso não deveria acontecer. Hoje, se empatasse, estava ótimo para o Corinthians. O 3-0 é um absurdo, mesmo nessa circunstância, mas ele acontece exclusivamente por causa de erros técnicos individuais, por causa de incapacidade individual. E aí é óbvio que eu estou falando de alguns jogadores, mas principalmente do Kaká. O Kaká nunca teve nível para jogar no Corinthians, ele nunca foi um jogador para o Corinthians. O que o Corinthians pagou no Kaká é um absurdo. Um absurdo a contratação que foi feita, pelo valor que foi feito. Ele nunca foi um jogador que, na minha opinião, e eu falei isso na época, não é um jogador que vale o que o Corinthians pagou, já na época, e hoje vale muito menos. O Corinthians vai ter dificuldade, ainda mais agora, está negociando para ver se livra do Kaká. Depois de um jogo como esse, meu amigo, você perde poder de barganha num nível, eu vou te falar, difícil, né? O Kaká é realmente muito, muito ruim. Não tenho o que falar. Ele joga improvisado de lateral no primeiro tempo, joga de zagueiro no segundo tempo, mas sim, todas as vezes que o Kaká entra, ele compromete. Todas. Não tem um jogo do Kaká que ele não entra, que ele não tem uma jogada ou outra que ele não comprometa. Se é um pênalti bizarro, ou uma falha, ou um drible que ele toma, ou um espaço que ele dá, é um jogador que não é pro nível do Corinthians. É um jogador que não deveria vestir a camisa do Corinthians, não deveria fazer parte do elenco do Corinthians, porque se ele tá lá em algum momento ele vai ser utilizado. E quando ele for utilizado, ele vai fazer o que ele fez hoje. É um jogador muito ruim, muito fraco, que hoje ele praticamente determinou o resultado. No primeiro gol, claro que o Hugo e o Gabriel Paulista poderiam ter feito algo melhor, mas o Kaká, a falta de velocidade e depois o espaço que ele dá, ele ali parado, esperando o cruzamento, difícil, né? No segundo, o Hugo de novo foi mal no corpo ali e tudo mais, mas o John recebe a bola, o Kaká tá ali junto com ele, difícil na velocidade, tenta jogar no corpo. No terceiro, o cara tá tudo embananado com a bola e ele consegue mesmo assim tomar uma finta e sair pro lado tropeçando de maneira assim, quase vergonhosa até. Aí vergonhosa, é um jogador que, dá licença, sai, põe outro, porque é vergonhoso. Terceiro gol, então, pelo amor de Deus. Então, assim, o Hugo foi muito mal, o Charles muito mal também, que mais? Mas o Kaká foi, assim, tenebroso, horrível, foi determinante para os 3 gols, determinante para o resultado, para a derrota do Corinthians. O segundo gol sai no momento em que o Corinthians começava a ter mais a bola, a ficar melhor, ocupar mais o campo de ataque, a entrada dos titulares começava a mudar o ritmo. E quando está 2-0, entre o Yuri Alberto, o Corinthians tem oportunidade de gol, começava a pressionar o contra-ataque aberto ali, normal, tinha que se expor mesmo, mas aí o Kaká vai e falha, assim, num lance que ele tá na jogada, tá na marcação, tá próximo ao jogador, ele consegue tomar uma finta inacreditável. E aí é duro, você tá ali tentando alguma coisa, uma reação, parecia que o Corinthians poderia reagir, mas aí toda a bola que vai naquele jogador, o jogador falha. É tipo aquele que joga uma pelada, que fala, é difícil jogar sem goleiro, quando o goleiro é muito ruim, que toda a bola que vai no gol entra. É tipo isso, toda bola que era um Kaká, ele fazia alguma besteira, aí fica difícil. Então, assim, o Corinthians errou muito, o Corinthians jogou com um time muito mais limitado do que tem, o Corinthians esteve fragilizado porque pensou no restante da sequência da temporada agora. Tudo isso faz parte, entendo as escolhas do Dorival Júnior, inclusive de ter tirado o Tchoca e mantido o Kaká, para mim tudo certo, e nenhuma novidade do Kaká ter enterrado o Corinthians. O Hugo também foi muito mal, o Charles também foi muito mal, mas o Kaká
Kaká enterrou o jogo do Corinthians hoje, é um absurdo. O jogador não tem a menor condição de fazer parte, de integrar o elenco do Corinthians, né? E é o jogador que é falastrão, né? Fala, xinga a mídia, e aparece com faixa, aí aparece com foto com as minas e tal. Por que eu tô falando isso? Porque é a maneira dele tentar saborear um pouco. Ele tá tendo uma oportunidade que Deus deu pra ele, cara, porque ele não tem o futebol pra isso. O futebol dele não é pra isso. E ele sabe que não vai jogar muito pouco. Então, beleza, eu acho que até ele fala, então eu vou curtir, vou tirar sarro, vou xingar a mídia, vou pegar as minas, vou postar, vou curtir esse momento aqui, porque é o máximo que eu vou ter, não vou ter nada além disso, nem imaginava eu chegar aqui, então bora, entendeu? É isso. Então hoje não tem muito o que falar, tá na conta do Kaká principalmente, porque repito, outros jogadores foram muito maus também, mas o Kaká enterrou o Corinthians absurdamente, e por isso o 3-0, perder ou empatar, lutar, jogar mal, feio, sentir o cansaço, início de temporada, tudo isso faz parte de jogar com reservas. O que não deveria ser aceitável, não é aceitável na minha opinião, o que é um absurdo no que aconteceu, na verdade é o placar, 3-0, e não precisava ser se o Kaká não fosse tão ruim e se na frente pelo menos uma daquelas tantas oportunidades que o Corinthians teve, tantas não, mas pelo menos 3 claríssimas o Corinthians teve. Gostei do Dieguinho, um fubado de vez em quando, mas gostei. O Guinegão hoje não gostei, eu sou fã do futebol do Guinegão, hoje não gostei muito. O Bidu entrou bem no jogo, o Bidon entrou meio desligadinho hoje, Carrilho, enfim, uma preguiça gigantesca. O Carrilho é um jogador que tem a vida noturna muito ativa, né? Todo mundo sabe. Eu não me importo com isso. Deixa que o cara entregue no campo. Tá entregando em campo, por mim o cara pode virar a noite todo dia. Mas o Carrilho já faz um tempo que não entrega, hein? Já faz um tempo. Esse início de temporada, então, ele entrou ali de primeiro volante, meu amigo, numa preguiça, andando em campo, pegava a bola, tocava pro lado, pegava a bola, tocava pro lado, andando em campo o tempo inteiro. Vamos ver como é que vai ser a sequência da temporada. O Corinthians tem 2 clássicos para fazer. Dia 1º tem o Flamengo pela Supercopa do Brasil, ainda tem Garro para estrear, ainda tem Memphis para estrear. O Yuri Alberto jogou os seus primeiros minutos em 2026. Então, assim, muita calma, faz parte do processo, é um início de temporada. O Corinthians parou de jogar só dia 21 de dezembro. Então, eu da minha parte aqui, acho que você, torcedor do Corinthians, tem que compreender, entender, faz parte, dói, é chato, tomar de 3-0 é um absurdo, mas enfim, é engolir, esperar por uma resposta, porque eu não tenho dúvida que o time será outro na escalação, na preparação, na concentração para domingo. Não tenho dúvida que esse time vai ter condições e vai jogar muito mais do que fez agora também. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e aquele convite diário. Vem tomar um café comigo. Entendeu? Depois os caras vão embora e aí, como é que fica? Alguém tem que cobrar. Tá? Alguém tem que cobrar. Pedro Raul foi Rubão. Pedro Raul e Félix Torres foi Rubão e Augusto, né? É isso, tá? É isso, velho. O pessoal falou que eu ativei a Alexa, né? Não. Alexa, apaga a luz. Alexa, desliga o ar-condicionado. Vamos ver se vai adiantar. Ai, meu Deus. Vamos ver se vai adiantar aí. Tá? Alexa, toca uma música. Meu amigo. Alexa, toca o hino do Corinthians. Vamos lá, vamos ver se as Alexas vão acionar em todo o Brasil. Vambora, né? Então, velho, é isso, meu irmão. Tá? É isso. Depois da repercussão do Kaká ontem, tenho medo do Atlético Paranaense desistir da compra. Eu também tenho. Eu também. Desligou meu videogame e a casa toda. Desligou meu videogame e a casa toda. Ai, meu Deus. Pô, me ligou aqui, meu. Pelo amor de Deus, tá tocando Legião Urbana. Sério? Ai, meu Deus, não dá, velho. O Alexa me dá, não sei nem. A daqui obedeceu, velho. Você endoidou a minha Alexa. Você tá fazendo a minha Alexa tocar música. O louco, Samir, desligou meu PC por aqui e fechou a live, vacilo. Não é verdade isso, tá falando sério? Aqui a Alexa ficou louca.
Você aqui em casa ligou. Vocês são loucos, né, velho? A Alexa falou exclusivo. Esse Alex Santana é bom? O Davi Luiz pergunta. Cara, deixa eu te falar uma coisa, Davi. Tá. Aqui quem fala, Davi, é Samir Carvalho, jornalista há mais de 20 anos. Tá. Então eu tenho base para falar, né? Alex Santana, o volante moderno, passe, lançamentos. Pega os vídeos da Copa de 70, Gerson, lançamentos igual o Gerson. Passe curto, 90, segundo o Banquete Scores, né? Banquete Scores, não sei se você conhece. Ele tem 99% de acerto dos passes. Marcação, marca pressão, morde. Tem uma vitalidade, né? Uma vitalidade que poucos têm em campo. Sério. Por exemplo, vocês tiveram o Mineiro, não tiveram? O Mineiro, o volante. Ele tem tipo o fôlego do Mineiro, não para de correr em campo. E o Paulinho, que jogou no Corinthians, atacando lembra o Paulinho. Entendeu? Chutando. É tipo um Neto nos anos 90. Então, nós estamos falando aí, velho, de um... É isso, o Caio lembrou bem, para definir. Ele é o Kroos de Itaquera, entendeu? Agora, eu acho estranho, né, o Corinthians querer colocar ele na troca com um jogador de vocês, um jogador que vocês têm, que não joga há muito tempo, né? Você pode até falar aí do Alisson pra gente, entendeu? Eu acho estranho, né? Eu acho realmente estranho o Corinthians tá, enfim, né, querendo negociar o Alex Santana com vocês, velho. Entendeu? Morde mais que tubarão branco. Pode levar. Olha lá, pode levar. O Alisson falou que pode levar. Tá? Pode levar tranquilo. Entendeu? Então, velho, é isso. Samir já pode vender as casas dele. Alex Santana. Ai, meu Deus, não dá, velho. O problema é que o Alex Santana é corintiano. É só isso, mas não tem nada a ver isso também. Entendeu? Não tem nada a ver. O Alex Santana é brabo. Ó. Todo mundo concorda comigo, ó, tá? É isso, velho. É estranho mesmo. Aqui, Alex, cadê o Samir é verdadeiro? Samir é verdadeiro, hein, Davi? Samir é verdadeiro. Absurdo o Corinthians negociar ele. É verdade. Ai, meu Deus. Não dá, velho. Não dá. Canalha, Samir. Vocês são terríveis, velho. Vocês são terríveis. Quem é o Ralf perto do Alex Santana? Exatamente, pô. Exatamente. Entendeu? Cadê aqui? Deixa eu ver se tem mais mensagem para ler. Samir. Aqui. Joel Epaminondas. Anchileri e Martins são jogadores de mata-mata. Verdade. Manda o Hugo pro Juventude para trazer o Mandaca. Cara, o Hugo tem a cara do Juventude, não tem? Lateral esquerdo do Juventude? Verdade. Boa, Léo. Gostei, Léo. Caio Mantovani. E para ajudar, o Duílio deu 4 anos de contrato para esse Hugo. Diretoria do Atlético assistiu o jogo ontem do Kaká? Espero que não. Tomara que não tenham visto, né? O Anchileri, 1 milhão. Hugo, 70 mil. Bidu, voando. Anchileri, 1 milhão. Pô, 1 milhão para Anchileri tá tirando, né, velho? O Luciano, cafezeiro, enquete. Qual a sua aposta para a melhor contratação de 2026? Para mim é o Caio César. Não sei, né, velho? É difícil a gente acertar, né? Cara, Matheus Pereira pode voar também. Entendeu? Curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho.
Salve, fiel corintiano. E seguinte, né? Houve aí uma alteração nos estádios aí de alguns jogos do Timão, né? Em relação aí ao Brasileirão, né? Timão vai enfrentar a Bahia na Vila Belmiro, enquanto que o Santos aí vai jogar na Neoquímica Arena, tá? Houve aí essa informação, né, de ontem aí. Enfim, né, gente? Eu queria que o Timão estreasse na Neoquímica Arena, né? Mas já que não é possível, né? Pelo menos é um estádio aí de certa forma neutro, né? Tá mais perto da gente do que no Bahia, mas ao mesmo tempo, né? É o estádio dos Santos, né? Rival aí, né? Enfim, Timão tem condição sim de ganhar, beleza? É fazer o básico aí, feijão com arroz aí, sem inventar marmota, sem escalar jogador que não quer jogar futebol, como é o caso do Kaká, né? Enfim, Dorival aí tem um dever a ser feito, uma lição de casa, né? Tamo junto aí.